Olá! E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me deixaram lá no Instagram. E se você ainda não me segue no meu Instagram, esse é o meu Instagram, segue lá que eu posto diversas dicas, faço diversos vídeos da minha rotina lá no escritório. Quem me mandou essa pergunta foi a Foco Concurseiro e eu não vou ler a pergunta toda, mas em resumo, o que ela me informou aqui, o que ela falou aqui pra mim foi que ela se formou há 2 anos e que durante todo o curso ela não teve a oportunidade de estagiar, porque ela teve que trabalhar, enfim, provavelmente para ajudar a pagar a faculdade e, enfim, ela não teve como fazer um estágio durante o curso de Direito e depois que ela se formou, ela ficou focada em estudar para o concurso do TRT. E no final, hoje ela está com intenção de pegar a carteira da OAB, que ela já passou no exame da OAB logo que ela se formou, e ela quer advogar. E a dúvida dela é o que ela vai fazer, como que ela deve fazer isso, se ela deve abrir o escritório dela de uma vez, ou se ela deve procurar uma vaga num escritório e se alguém vai aceitar uma advogada que é formada há 2 anos, mas que não tem nenhuma experiência. Então, quanto à questão de abrir ou não abrir um escritório agora, me parece que na situação dela não é o mais adequado. Sair da graduação e direto abrir o seu próprio escritório, sendo que ela não tem nenhuma experiência em escritório de advocacia, ela não fez nenhum estágio, talvez ela não tenha também nenhuma experiência em alguma área específica. Por exemplo, quando eu saí da graduação, sim, eu abri direto meu escritório. Eu tinha feito 2 estágios em escritórios de advocacia, mas foram estágios super curtos. Eu acredito que eu não cheguei a estagiar nem 1 ano, se somar os 2 tempos que eu fiquei nesses 2 escritórios, mas eu já tinha bastante tempo. Quando eu me formei, eu tinha 7 ou 8 anos de profissão no mercado imobiliário, que realmente não só me encorajou, como já me trazia uma bagagem de conhecimento da área, do mercado da minha região e até mesmo de pessoas. Então, por isso, eu tinha como abrir meu próprio escritório. Se não fosse isso, eu jamais teria feito isso. Seria uma grande loucura. Então, para esse tipo de pessoa que acabou de sair da graduação, não tem nenhum tempo de mercado, de experiência na área que pretende atuar, a minha sugestão, a minha opinião é que realmente procure um escritório de advocacia para iniciar. Nesse caso, que a Foco Concurseiro me passou, que ela não fez estágio nenhum durante a faculdade e agora, depois de 2 anos, tem alguns pontos que são importantes a gente refletir nessa situação. Foco Concurseiro se formou com o Código de Processo Civil passado, de 1973. A gente tem um novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em 2016. Então, é extremamente importante que ela tenha um curso de atualização de Código de Processo Civil, uma pós em Código de Processo Civil, após a alteração do código. Segundo ponto muito importante no meu ponto de vista, e eu percebi isso quando eu estava fazendo as entrevistas para estagiário lá no meu escritório, que eu realmente entrevistei algumas pessoas que já estavam formadas e que até já tinham a aprovação no exame da OAB, ainda que com ou sem a OAB realmente ativa, mas que já tinham passado no exame. É porque se a pessoa não fez o estágio durante a graduação, ela tem que entender que ela não vai conseguir entrar agora no escritório como advogada, né? Então, tem que entender que talvez ela tenha que fazer um estágio, ainda que já formada, entre como advogada, talvez nem como advogada júnior, sabe? Entre realmente numa posição de estagiária para aprender, para se colocar nesse mercado e então procurar crescer na carreira da advocacia, crescer dentro desse escritório que ela iniciou como estagiária, enfim. É sempre importante entender que a experiência no direito é tão importante quanto o que você conhece de teoria. Porque, de verdade, ler livros e ver como é que o processo funciona num bom manual de processo civil, num bom livro
de direito civil, ou enfim, qualquer outra área. Eu sempre falo muito mais civil porque é onde eu estou inserida no mercado da advocacia hoje. Mas ler esses livros é uma coisa, é muito diferente na prática, mas é muito diferente mesmo. Então você precisa pegar essa experiência e talvez tenha que ser agora, depois de formada, com a OAB na mão, mas como você não teve essa oportunidade antes, você vai ter que se colocar agora no mercado dessa forma. Não adianta eu querer te iludir, te dizer que você se formou há 2 anos atrás, não teve nenhuma experiência durante a graduação, não teve nenhuma experiência na advocacia durante esses 2 anos após formada e que agora você vai entrar num escritório que vai te receber de braços abertos, te ofertando aí 4, 5 mil por mês, porque isso não é verdade, né? Você não é essa profissional que já está pronta para receber isso, para receber responsabilidades, sabe? Precisa passar um pouquinho por aquele caminho de estágio. Agora também 2 anos de formada não é muito tempo. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu também recebo muitas perguntas assim: Mariana, eu já tenho 30 anos, 35 anos e quero começar direito, você acha que eu já sou muito velha? Enfim, eu não entendo, não me parece que idade é alguma situação que dificulte o seu ingresso na advocacia. E sim a sua postura, entender que agora você vai entrar como estagiário, independente se tem 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40, enfim, depende a sua idade, mas você tem que entrar com essa postura e esse desejo de aprender, entender que você não vai ser bem remunerada no começo, porque nenhum estagiário é bem remunerado, talvez pouquíssimos advogados recém-formados sejam bem remunerados de verdade logo após saírem da graduação. Porque, como eu falei, a advocacia pede um pouco mais de experiência prática do que boas notas durante a graduação. Nessa mensagem que ela me mandou, ela mencionou várias vezes a questão de insegurança, se sente insegura para fazer uma audiência, se sente insegura provavelmente para tomar as decisões também de que peça processual, de como resolver os problemas dos clientes. Isso é evidente que existe essa insegurança, então por mais que ela seja uma concurseira que está o tempo todo estudando, que está super focada em doutrinas, enfim, essa insegurança é muito normal porque, como eu falei, uma coisa é o que está no livro e outra coisa é a vida real. É muito diferente, a prática é muito diferente. Então essa insegurança consegue transformá-la em confiança, em segurança, depois de que você começa a ver como é que as coisas funcionam, começa a pegar casos práticos. Isso tudo vai passando. É claro que a primeira audiência que eu fui como estagiária, e eu fui lá só realmente como estagiária, sentei na mesa de audiência, enfim, eu tava ali participando, mas como estagiária eu tava com frio na barriga, eu tava um pouco nervosa. E a minha primeira audiência como advogada mesmo já não foi tão difícil, porque durante o estágio eu tive diversas oportunidades de ir para mesa de audiência, de ir para atendimento. Então eu fiz bons estágios, eu escolhi bons estágios. Um estágio me remunerava consideravelmente bem. Outro estágio que eu fiz sequer me remunerava. Eu fiquei muito mais tempo nesse estágio que não me pagava nada para estar ali. Mas eu aprendi tanto naquele estágio, eu tinha tantas oportunidades de estar sempre atendendo o cliente junto com a advogada que era dona do escritório. Eu tinha sempre a oportunidade de ir para todas as audiências que ela ia, eu estava junto. Então, assim, realmente eu não ganhava dinheiro naquele momento, eu não era remunerada por aquelas horas que eu estava ali, pelas peças que eu fazia ali. Mas a questão eu não fui remunerada naquele momento. Mas toda a experiência que eu consegui naquele estágio, que aos olhos de muitos outros colegas acadêmicos era um estágio horrível, porque não me pagava nada para estar ali e me exigia uma certa dedicação, porque também de nada adianta você não se dedicar nesse estágio. Isso tudo foi convertido em conhecimento, experiência, que me rendeu muito dinheiro depois de formada, porque foi graças a todas aquelas audiências que eu participei que eu tive muita segurança em abrir meu escritório e ir para as audiências sozinha, né? Sem nunca ter feito uma audiência como advogada. Foi graças a todas as experiências que eu tive, oportunidades que eu tive de atendimento nesses 2 estágios que eu fiz, de ver como é que o advogado se portava no atendimento, perceber quais eram as palavras-chave, como é que se negociava com o cliente,
sem receber nada, foi assim que eu descobri como é que eu poderia fazer e criar as minhas estratégias para o meu próprio escritório. Então, sim, o estágio é sempre muito importante para o acadêmico que pretende advogar. Bom, não sei em todas as áreas, eu acredito que em toda profissão o estágio é muito importante. Você tem a oportunidade de ver como é que será o seu dia a dia depois de formado, seu dia a dia como profissional, mas focando no direito, porque é realmente o que eu sei falar, o que a gente vive, o estágio é extremamente importante. Então, se você tem uma oportunidade, para pensar, porque realmente se existe alguma possibilidade de você fazer ali um estágio, ainda que seja 1 ou 2 vezes na semana, de forma não remunerada, mas num escritório muito legal, ou nem que seja esse escritório que eu falei que foi uma oportunidade muito boa para mim, é um escritório extremamente pequeno, mas me deu boas oportunidades de realmente criar experiência, criar confiança. Então para pensar se você quer realmente fazer um estágio no escritório extremamente grande, conhecido na sua cidade, na sua região, que todo mundo adora aquele escritório, mas se você vai ficar lá para cuidar de arquivo morto do escritório, para ficar tirando cópia, para só ficar buscando e levando processo, talvez no estágio fim de faculdade não seja um bom escritório. Então, começa a perceber com esse olhar essas oportunidades de estágio. Então esse foi o meu ponto de vista sobre esse dilema, como diz a Foco Concurseiro, dilema da vida dela. E realmente é um dilema, né? Ela tá querendo aí entrar na advocacia, tá insegura. Essa é a minha opinião, essas são algumas dicas que eu tenho para você, Foco Concurseiro, e para você aí que me acompanha aqui no canal e tá passando por isso, seja aí na fase da graduação ainda, realmente para perceber a importância do estágio, ou se você já terminou a graduação e não sabe como entrar no mercado. Para pensar nisso, veja, repense, reflita sobre as oportunidades que estão aparecendo para você e talvez você não esteja focado porque está pensando numa remuneração imediata e imensa e maravilhosa. Não, ninguém fica rico sendo estagiário, ninguém fica milionário em começo de carreira se não tiver realmente esses esforços. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade ter te ajudado um pouquinho, te ajudado a pensar sobre um pouquinho sobre essa vida profissional, essa vida pós-graduação e essa vida finalzinho de graduação, o quão importante é esse estágio. E enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, de alguma forma te ajudou e te fez pensar um pouquinho, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, porque é isso que faz que o canal continue crescendo. E com o canal crescendo, eu me sinto muito mais feliz gravando vídeo pra vocês toda terça-feira às 9 horas da manhã aqui no YouTube. Se você já é inscrito, não esquece de apertar o sininho que tem logo do lado do botão de inscrição, porque é com esse sininho ativado que você recebe do YouTube mensagem no seu celular ou no seu e-mail de que tem vídeo novo no canal na terça-feira. Então é isso, até terça-feira que vem. Tchau!